Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 1. Marcos, capítulo 16, versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava revolvida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. Ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro. E de medo, nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, ao qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Querido e bondoso Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar na sua casa. Obrigado pelas orações. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra que já foi lida, pelos cânticos, pelos hinos. Peço, Senhor, por cada vida aqui nesta noite presente, Pai. O Senhor trouxe cada uma delas. Também, Senhor, quero te agradecer pelas crianças da escola bíblica. E muito obrigado, Senhor. Peço também, Pai, pelos enfermos. E clamo, Senhor, pela vida de nosso irmão Roberto. Cuida dele, Senhor. E tenho certeza, Pai, que o Senhor tem já o amparado. Sabemos que ele está nas tuas mãos, Senhor. E por isso nosso coração está descansado. O Senhor não é somente o nosso Deus, mas o Senhor é o nosso Pai celestial, que sabe aonde estamos e conhece cada um de nós. E sabe, Senhor Deus, e conhece todas as nossas necessidades. Mas a tua palavra, Senhor, nos manda orar e pedir. E é isso que nós estamos fazendo aqui neste momento, Pai. Esteja cuidando dele. Abençoa ali os médicos, Senhor, que vão zelar por ele, Senhor. Então nós clamamos por isso. E que o Senhor esteja, Pai, segundo a sua vontade, recuperando a sua saúde, para que ele esteja aqui conosco. Também peço, Senhor, pelas outras almas que há muito, Senhor, têm deixado a sua casa por causa, Senhor, da dureza dos seus corações.
peço que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles. Nesta noite, Senhor, fala conosco. Que o Teu Espírito possa tocar, Senhor Deus, cada coração e cada vida diante da Tua palavra. É em nome de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, com o perdão de todos os nossos pecados, que oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar. Passados mais de 2000 anos, que Jesus ele ressuscitou. E de tanto tempo passado, e a sua palavra pregada, e não somente nessa época, que chamamos da Páscoa, né? Aonde Jesus, o Cordeiro Pascal, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, apesar de todo esse tempo, a palavra de Deus diz que, apesar do tempo decorrido, diz o livro de Hebreus, que nós necessitamos sempre de ouvir da palavra de Deus. E talvez você já tenha ouvido muito sobre isso. E talvez você vai ouvir essa noite, a primeira vez, sobre a ressurreição. E sobre todas as questões que envolvem a nossa vida. Sobre tudo aquilo que o nosso coração, meus irmãos, ele pulsa. Ele tem suas dúvidas, as suas questões, as suas dificuldades. Nos enfrentamentos que nós temos diante da nossa vida. Jesus preparou o coração dos seus discípulos. Jesus vem preparando eles. Olha, Jesus vai lá, capítulo 11 do Evangelho de João, ressuscita o Lázaro. Diz para Maria e para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 13, Jesus vai cuidando do coração dos discípulos. No capítulo 14 ele diz assim, o coração de vocês não se turbe e não tenha medo das coisas que estão por vir. Das coisas que cada um de vocês vai ter que enfrentar. Jesus vem preparando os corações. Mas quando de fato chegou no momento em que os seus discípulos estão lá vendo aquele que é o seu mestre, sendo levado pelos romanos, julgado pelo sistema eclesiástico, colocado diante de Pôncio Pilatos, colocado diante de Herodes, torna novamente para Pôncio Pilatos, ele lava as suas mãos. E aí Jesus vai, como o Cordeiro de Deus, descer do Forte Antônia, enquanto os judeus estão no templo que Herodes reconstruiu, e o sumo sacerdote está com o cordeiro, com o pescoço embaixo do seu braço, para sacrificá-lo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que era Cristo, o Cordeiro Pascal, estava saindo do Forte Antônia com a cruz em rumo ao Gólgota. E os seus discípulos estavam apavorados. Eles fugiram quando Jesus foi preso, se entregou. Quando Jesus foi sepultado, tirado, José de Arimateia e Nicodemos pediram o corpo, desceram o corpo de Cristo e sepultaram ele no sepulcro de José de Arimateia. E aí quando você lê o texto, você vê
que tanto as mulheres que acompanharam Jesus no seu ministério, tanto os seus discípulos, que são os apóstolos, eles tinham dúvida e medo, como nós temos. E apesar deles terem visto e ouvido tudo o que Jesus fez, ainda assim, a Bíblia diz que eles estavam tristes e chorando, e que quando Maria Madalena falou assim, olha, ele ressuscitou, eles não acreditaram. Então isso são as dúvidas, os medos que permeiam o nosso entendimento e o nosso coração. E por que isso, meus irmãos? Por que ainda nós temos medo? Por que o nosso coração ainda vive atemorizado com as coisas desse mundo? Por que nós temos medo de uma guerra? Por que nós temos medo da palavra morte? É porque ainda dentro do nosso entendimento não foi transformado plenamente ao entendimento a eficácia da ressurreição. Nós não entendemos plenamente, apesar do tempo decorrido, a eficácia dessa palavrinha chamada ressurreição. Que Paulo diz que é esperança, Cristo em nós, esperança da glória. Nós não vamos para um túmulo. Nós não vamos para um sepulcro, aonde tijolo vai ser colocado. Nós vamos para a glória, porque tem uma vida eterna nos esperando. Porque tem toda uma criação de um Deus que não é só Deus da igreja, Ele é Deus do cosmo, Ele é Deus do universo, Ele é Deus de todas as galáxias que você conhece ou nunca vai conhecer nessa vida. A palavra eficácia significa que é uma qualidade de algo que alcança o seu pleno resultado. Ou seja, a ressurreição de Cristo, ela é plena. Resolveu todas as questões. Deveria ter acalmado o nosso coração. Mas nós continuamos, apesar de todos os anos, meses, dias, falarmos sobre Cristo, salvação, ressurreição, ainda as coisas deste mundo nos afetam de uma maneira terrível. Mas Jesus, ele diz para os homens, por que o coração de vocês está tão assim? Precisamos, meus irmãos, ter o entendimento da eficácia da ressurreição. Quando Cristo, a nossa Páscoa, se entregou por nós, ninguém matou Cristo, irmão. Para com esse negócio que mataram Cristo. Ninguém matou Cristo. Cristo se entregou. Na morte de Cristo, Cristo se assemelhou a nós. Na sua ressurreição, nós nos assemelhamos a Ele. Porque foi através da sua ressurreição que todos os que creram em Cristo e todos os que vão crer em Cristo até a sua volta, ressuscitarão com Ele. Então não é para ter dúvida. Quando você lê o capítulo 16 de Marcos,
você vai ver algumas coisas interessantes. Primeiro, as mulheres com o intuito de preservação de um corpo. O que elas fizeram? Capítulo 16, versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. É o nosso entendimento de preservação. Nós estamos tentando preservar aquilo que tem prazo de validade. Nós estamos ainda, meus irmãos, como Jesus ele diz, tentando salvar a nossa vida, quando nós deveríamos estar pensando em perder ela. Porque quem está tentando salvar a vida, vai perder. Mas quem perder ela por causa de mim e do Evangelho, disse Jesus, esse vai salvar a sua vida. Vai entender o que é vida. Vai saber que existir não é viver. Porque tem muita gente que existe, mas não vive. E isso deveria falar o nosso coração. As mulheres estão tentando preservar, tentando manter o corpo de Jesus. Vamos embalsamar Jesus. Essas mulheres ouviram Jesus pregar. Essas mulheres viram o que Jesus ele podia fazer, quem Jesus era. Mas de fato, os seus entendimentos ainda não tinham sido transformados pela questão da ressurreição. Elas ainda criam que atrás daquela grande pedra, Jesus estava lá. Versículo 10 e versículo 11. Os discípulos, irmãos. Aqueles que dormiram onde Jesus dormia. Aqueles que acordavam onde Jesus acordava. Aqueles que andavam no barco junto com Jesus. Aqueles que viram tudo, as coisas acontecerem. Versículo 10. Olha só. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e chorando. Por que que eles estavam... Ah, pastor, mas é porque eles amavam Jesus. É, de fato, isso é uma verdade. Mas eles não estão chorando e tristes pelo fato de só eles amar Jesus. Eles estão chorando e tristes porque todas as expectativas que eles criaram sobre Jesus, aquele ser poderoso que andava por sobre as águas, que curava o cego de nascença, que expulsava o demônio, que fazia e ressuscitou Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, acalmou o mar da Galileia, acalmou o vento, todo mundo, eles viram. As expectativas que eles criaram sobre esse Jesus é que ele tinha poder para resolver todos os seus problemas naturais. Por isso que tem tanta gente indo atrás da igreja. Porque eles têm um entendimento de que Cristo vai resolver os problemas naturais deles. E não a vida. E não transformar sua consciência, o seu entendimento, para que você possa agora de fato, verdadeiramente entender o que é viver. O que é ter não uma expectativa, mas o que é ter uma esperança verdadeira. O que é olhar para esse mundo e viver numa dimensão diferente. É você não ser frustrado na sua vida por todas as expectativas que você criou. E você colocou tudo num ser poderoso. Já imaginou os apóstolos, irmãos? Vendo Jesus ser colocado dentro de um sepulcro, o homem todo poderoso que eles achavam que ia resolver todos os problemas naturais da vida deles. A frustração que eles tiveram. É porque eles não tinham entendido ainda, meus irmãos, a questão da ressurreição. Abra a sua Bíblia, por favor.
em Lucas capítulo 24. E por que que isso acontece conosco? Lucas 24. Por a gente não se atentar pela palavra de Deus. Então a gente vem e escuta, mas não. Uma coisa é você escutar, meu querido. Outra coisa é você ouvir. Uma coisa é você enxergar, meu querido. Outra coisa é você ver. Nem tudo que enxerga, vê. Nem tudo que escuta, ouve. Então, capítulo 24, o Evangelho de Lucas, versículo 6. É a mesma passagem, só que relatada pelo médico Lucas, aonde ele vai dizer o seguinte: o anjo falando com as mulheres. Então as mulheres são as primeiras testemunhas da ressurreição. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na... Então Jesus já tinha pregado sobre isso. O nosso problema, meus irmãos, é que de fato nós estamos preocupados em ouvir somente aquilo que nos interessa. Quando Jesus disse para todos os seus discípulos, versículo de número 7, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia, versículo 8, então se lembraram das suas palavras. O problema nosso, meus irmãos, é que a gente ouve muito pouco o que Deus fala conosco através da sua palavra. Nós estamos mais preocupados com os nossos sentimentos, com aquilo que nós queremos, com as nossas realizações, com os nossos sonhos, e muito pouco damos ouvido para aquilo que Deus fala. Então por que que as mulheres compraram um aroma? Porque simplesmente, irmãos, não se atentaram para a palavra de Deus. Por que que os seus discípulos estavam tristes e chorando? Porque de fato, eles criaram uma expectativa sobre Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15. Abre sua Bíblia lá, na carta do apóstolo Paulo, aos Coríntios, onde ele vai tratar acerca da doutrina da ressurreição. Capítulo 15, do livro da carta de Paulo aos Coríntios, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, se todas as suas esperanças e expectativas no Deus da palavra de Deus, o Cristo que revelou quem o Pai é para nós, só são para essa vida, só são para resolver os seus problemas naturais. E aí você não vai ser diferente, sabe de quem? Dos leprosos que clamaram assim, mestre, nós queremos ficar limpo. 10 deles foram curados. Mas eles queriam resolver só um problema. Quando todos foram curados, voltou quantos, irmão? Se a nossa expectativa sobre esse Cristo que entregou a sua vida, ressurreto, ressuscitou, Salvador, Senhor de todas as coisas, for só para essa vida, para resolver os seus problemas, para curar suas enfermidades, para resolver os seus problemas naturais, mas não for para tratar da sua vida eterna, então Paulo diz no versículo 19, somos os mais infelizes de todos os homens. Todas as nossas expectativas serão frustradas. Se a sua esperança só for nessa vida. Se você ainda não tem plena convicção da eficácia da ressurreição.
se de dentro de você ainda não foi arrancado todo o medo do dano, do dolo, da perca, ainda você vive uma vida de aflição, dúvidas. E agora? Como é que vai ser? Nós vamos continuar infelizes. Por isso que as mulheres caminhando para o sepulcro, qual que era o pensamento delas, irmão? Quem vai tirar a pedra? A nossa preocupação são com problemas naturais. Nós queremos um Deus que resolva somente as coisas da nossa vida. Mas nós não queremos um pai. Esse era o problema da religião. Quando Jesus começou a falar assim, ó, meu pai, aí eles entenderam, pai? Pai? É, meu pai. Não, mas nós temos um Deus. Não, vocês têm um Deus? Eu tenho um pai. Porque nós precisamos de um pai, irmãos. Porque se Deus é o meu pai, nós somos o quê? Irmãos. E como irmãos, nós temos deveres e cuidados uns com os outros. Capítulo 16 de Lucas. E agora vem Jesus então, através do anjo. Vamos lá. O anjo anunciou o nascimento de Cristo, correto? Os pastores estavam lá, na vigília noturna. De repente apareceu aquela luz, os anjos dizendo, olha, hoje, não fiquem atemorizados, né? Primeira coisa, não fica com medo. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O anjo disse para as mulheres, ele vai encontrar vocês na Galileia. Capítulo 16, versículo 6. Ele, porém, lhes disse, o anjo, não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar aonde tinha posto. Mas ide e dizei a seus discípulos. E aí tem um nome, irmãos. Versículo 7. Capítulo 16, versículo 7. E tem o nome dos discípulos em particular. Por que citou só o nome de Pedro, irmão? Marcos, capítulo 16, versículo 7. Eu estou lendo Marcos. Capítulo 16, já falei 3 vezes, né? Eu estou lendo outro? Eu falei Lucas? Então me perdoe. É Marcos, capítulo 16. Me perdoe. Que eu estou lendo Marcos, né? Me perdoe. É Marcos, capítulo 16, versículo 7. Já li o versículo 6, ao qual o anjo, ele está dizendo para eles, olha, para as mulheres, ele já ressuscitou. Ele não está mais aqui. Um dia eu fiz uma pergunta, por que o anjo tinha tirado a pedra? Aí um respondeu assim, para Jesus sair.
Né? Se o anjo não tira a pedra, Jesus estava até hoje lá. Né? Ei, alguém vai tirar a pedra aí? Falei, meu querido, a pedra foi tirada para que fosse confirmado que Jesus não estava mais lá, né? Pois é. Mas na hora, na hora da emoção, ele falou, foi para Jesus sair. Falei, tá certo. Mas aí, versículo 7. Dize aos discípulos e a Pedro. Porque é uma mensagem de restauração. Porque Pedro negou Jesus 3. Eu vou encontrar ele lá. Já pensou aquele que você nega 3 vezes e fala assim, eu vou te encontrar lá. Vou falar com você. Quero conversar com você um pouco. Ah, é? É. Ele vai adiante de vós para Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Muito bem. Jesus então enviou a Maria Madalena e depois enviou mais os discípulos. Versículo 11. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois, versículo 12. Manifestou-se de outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo, e indo eles, anunciaram os demais. Mas também estes 2, eles não deram crédito, não deram ouvido. Muitas vezes, irmãos, o nosso coração fica aflito porque nós não damos ouvido de fato àquilo que Deus ele diz. Versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. Censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Que coisa, irmãos, que apesar de todo o tempo que se passa e de tanto que falamos sobre isso, ainda assim nosso coração fica cheio de medo e de temor. Ainda assim temos dúvidas acerca do depois. Ainda assim pensamos que todas as nossas alegrias, e satisfações e realizações só vão ser nessa vida. Paulo ele diz que se você tiver esse entendimento, você vai ser a pessoa mais infeliz do mundo. Porque você nunca vai, de fato, entender a ressurreição de uma maneira eficaz, plena. Mas, de fato, meus irmãos, nós temos aqueles que têm esse entendimento. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossenses. Que todo o seu coração seja, de fato, derramado sobre ele o bálsamo de Cristo, para que o seu coração se tranquilize e você descubra de fato quem é o Deus ao qual você serve. Ele é o Criador de todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim.
Esse é o apóstolo Paulo, dizendo para os irmãos da igreja de Colosso, que através do evangelho, da mensagem da cruz, quando Paulo chegou em Atenas, no meio dos gregos, ele começou a pregar Jesus e a ressurreição. E aqui ele diz ao coração dos irmãos: olha, eu quero que vocês sejam apresentados diante de Deus de uma maneira perfeita. Perfeita como, irmão? Perfeito de um entendimento. Qual entendimento? Tragada foi a morte na vitória. Por que ainda temos medo, aflições, temores? Porque ainda nós não entendemos que tragada foi a morte na vitória. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, irmãos: quer na vida ou quer na morte, Deus vai ser glorificado através disso. Não se turbe o vosso coração. Não seja enganado pelos seus sentimentos. Não seja traído por eles. Mas que de fato, meus irmãos, o nosso coração tenha esse entendimento para que sejamos mesmo perfeitos diante de Deus e saber que tragada foi a morte na vitória. Vou repetir. Na morte, Jesus se assemelhou a nós. Na sua ressurreição, ele ressuscitou todos os que creem no seu nome. Paulo diz: de fato, Cristo ressuscitou. E é por isso que eu vivo nesse entendimento de eficácia. Que quando isso daqui, que tem prazo de validade, chegar no fim, tudo tranquilo. Vamos terminar lendo Romanos capítulo 8. Jesus foi sepultado na sexta. No domingo, que é o primeiro dia da semana, ele ressuscitou. Romanos capítulo 8. Assim então, agora, em Cristo, versículo 37. E agora em Cristo, e em todas estas coisas, porém nós somos mais do que, irmão? Mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então por quê? E agora, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Porque esse entendimento e consciência de ressurreição eficaz na minha vida já tirou de mim todo o medo do dano, do prejuízo, da morte, do perder. Porque agora eu sei de uma coisa, e eu estou certo e pleno e convicto disso, que nem a morte e nem a vida poderão me separar do amor de Cristo Jesus. Isso é eficácia de ressurreição. Então é isso que Paulo está dizendo a partir do versículo 38.
Você ainda está querendo vencer, meu irmão? Você está errado, porque você já venceu em Cristo, se você tem Cristo. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é eficácia de entendimento e consciência de ressurreição. Você não vive mais numa dimensão entre vida e morte. Agora você vive numa dimensão daquele que amou você. E aí você vai entender que aquele que devia te amar, ele já te amou. Paulo, escrevendo a Tito, ele diz assim que a graça nos educa a viver. E agora, então, livres, libertos, eu já não vivo mais em perspectiva de vida e morte. Porque agora, meus irmãos, nós vivemos numa perspectiva de vida eterna. Então nós não temos mais essas coisas. O viver para mim é Cristo. E estar com Ele é incomparavelmente melhor. E que Deus, Ele transforme o nosso entendimento e o nosso coração. E que o nosso entendimento seja transbordado através do Espírito Santo de Deus. Que nem morte, nem vida, nem qualquer circunstância poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que Deus, Ele nos ajude. Para que toda a nossa esperança, ela não seja por um milagre. Porque um milagre, se não for entendido como um sinal, ele tem um fim nele mesmo. Mas quando ele é um sinal, ele aponta para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos ajude. Para que os nossos corações não vivam de nenhuma maneira aflitos, por causa de qualquer circunstância dessa vida. E se você ainda não conheceu esse Deus da Bíblia, não é o Deus da Igreja Batista, Deus da Bíblia, você precisa conhecê-lo, você precisa crer nele, e entregar a sua vida a Ele. Então sua vida vai estar nas mãos daquele que nos amou até o fim. Que Deus nos ajude a nunca que nossas esperanças só sejam para essa vida, meus irmãos. Em nome de Jesus.